tá? Para apresentar logo, eu vou dar preferência logo para ele, tá? E aí, na sequência, você também antecipa a apresentação, ok? Gente, boa tarde para todo mundo, tá? Vamos iniciar agora as nossas apresentações, tá? São apresentações rápidas, de no máximo 10 minutos por dupla, já que nós somos várias duplas, mas a ideia é compartilhar a partir da análise dos dados do clima, o que seria uma demanda comum a qualquer psicólogo organizacional e do trabalho. Então, mediante o levantamento de dados, pesquisa de clima, diagnóstico organizacional, você tem que propor intervenções. E aí a ideia de compartilhar, mesmo que a gente tenha analisado os mesmos dados, mas às vezes a gente tem percepções diferentes a respeito dos mesmos assuntos, né, dos mesmos dados. Então, por isso, a ideia de compartilhar, tá? Então, algumas coisas provavelmente vão se repetir, claro, já que a gente pensa sempre em prioridades. O que a gente trabalharia de forma prioritária? Porque qual é o cenário que a gente teria numa organização, seja privada ou pública? Sempre uma carência de recursos. Eu não posso trabalhar todas as minhas necessidades, eu tenho que estabelecer prioridades. Então, por isso, mediante a análise de um gráfico, de uma figura, de um diagnóstico, eu tenho como propor ações mais estratégicas, no sentido de me trazer maior retorno, né? Seja em termos de satisfação, seja em termos de qualidade de vida, qualquer que seja o resultado, né, oriundo da minha intervenção, tá? Às vezes a gente vai fazer, como você já tem um pouco de experiência em clima organizacional, às vezes uma mudança simples, né? Até limpeza, lembra, Felipe? Uma limpeza, uma dedetização causa um impacto significativo na vida dos colaboradores. Então, é sempre esse norte que a gente tem que ter, beleza? Então, Evelyn, a sua dupla é o Felipe, é? Quem é o Henrique? É o Osés. Nossa, nada a ver. Eu sou a dupla do Felipe. Tá. Beleza. Então, gente, como os alunos estão dando suporte para uma colega nossa de trabalho, tá? Que está com Covid, a mãe está com Covid, ela teve que ir em urgência, então eles vão precisar sair antes. Então, assim como o Igor também tem demanda, então a gente já vai adiantar as apresentações. Então, na sequência, a gente faz Henrique e Felipe, Evelyn, Osés e depois o Igor, tá? E aí a gente vai se organizando para os demais, ok? Tudo bem, gente? Então, vamos começar. Henrique e Felipe, podem testar aí, se vocês têm slides, podem ficar à vontade. Tá bem. Vou colocar aqui. Vou só desligar a câmera para não travar por aqui. Tá. Professor, eu também vou desligar, porque da última vez a internet ficou muito estável, né? Então... Sem problemas. Mas eu quero ver a cara de alguns de vocês, por favor, não me abandonem todos. O Osés, não saia. Eu já estava achando que... Ficarei. A hora que vocês quiserem, tá? Já estamos vendo. Okay. Certo, então nós intitulamos Propostas de Intervenção a partir da pesquisa de clima organizacional, e a equipe sou eu e o Henrique. Então esse é o gráfico, né, que foi exposto, que nós tiramos os dados. Basicamente no gráfico mostra a média de importância, né, para o colaborador do fator, e a frequência média de discordo ou discordo. Aí a gente acabou tirando os dados tanto daí quanto dos fatores individualmente, que também estava lá no slide. Então, o que nós pensamos? A partir da análise dos dados, né, 4 fatores foram priorizados na proposta de intervenção, e a gente recomenda que esses fatores sejam observados a partir dessa ordem que nós colocamos. Que nós colocamos aí o fator ambiente físico, eficácia e qualidade, reconhecimento e comunicação organizacional. Portanto, eu sigo nessa ordem, né, aqueles que tinham maior importância e a menor frequência de discordo ou não discordo. Tá, o que a gente pensou, então, individualmente para cada fator? Primeiro, o ambiente físico. A gente pensou em
em propor uma reorganização do ambiente de trabalho a partir da elaboração de um laudo técnico. Esse laudo seria feito a partir da colaboração, né, dos gestores, funcionários, onde eles diriam quais as necessidades deles e quais equipamentos e materiais seriam necessários para ter um maior conforto físico, né? Promover, aí no caso também ajudaria a promover a ergonomia, né, do trabalho deles. A gente pensamos nisso, né, tivemos uma dificuldade também, depois o Henrique vai falar mais para frente, que a gente teve dificuldade de pensar em que propostas seriam viáveis somente no setor público, né? O órgão estaria aberto para fazer, de fato. A gente vê que, normalmente, muitos prédios, falando de estrutura física mesmo, públicas, tem aquele prédio que já está ali há anos e a gente não vê muita possibilidade de aumentar ou diminuir ou fazer uma modificação, talvez por falta de experiência nossa mesmo, conhecimento na área. Talvez na UFPA Camp Belém, talvez seja um pouquinho mais fácil de ocorrer, tipo, uma ampliação de prédio, né? Já que o espaço do Camp Belém é bastante grande, é gigante, e a gente sempre vê um canteiro de obra acontecendo, e agora mesmo a gente está acompanhando que algumas pró-reitorias, né, que estavam amontoadas ali no prédio da reitoria, hoje já conseguem se dividir, estão ocupando, por exemplo, o espaço dos blocos, que antes era o bloco de salas de aula. E é basicamente isso sobre esse fator. Bem, aí o segundo fator que a gente escolheu foi eficácia e qualidade, né? Então, a gente pensou numa elaboração de planos de metas organizacionais para que, enfim, né, consiga dar um direcionamento melhor como um todo, não mais as pessoas se sentirem, porque é uma necessidade delas, segundo o gráfico, se sentirem mais pertencentes, conhecerem mais o órgão que elas estão trabalhando. E a gente pensou nessa demanda para que, nessa solução, nessa intervenção, para que a gente consiga alinhar todo mundo, consiga estabelecer um norte, estabelecer um lugar para se chegar. Pensamos na implantação de um plano anual de capacitação, alinhado com a aplicação do mapeamento de competências e a aplicação da pesquisa de dimensionamento da força de trabalho. A gente sabe que esses são pontos mais sensíveis. Como a gente acompanha, por exemplo, a professora já falou em diversas oportunidades que mesmo na UFPA existe resistência, que ela tentou em algumas unidades, por exemplo, de aplicar mapeamento de competência, não é só uma resistência, uma impossibilidade física, mas a gente tem uma resistência mesmo, uma resistência ideológica, uma resistência, enfim, de costumes, né? As pessoas estão habituadas a trabalhar anos e anos de uma forma e não querem pensar na adaptação para uma nova forma. Então, a gente pensou nesses 4 fatores, nessas quatro intervenções, para que comece a dar um norte. Claro que vai muito além eficácia e qualidade, mas para um começo já é um bom norteador. Inclusive, o mapeamento de competências para servir mais lá para frente no reconhecimento. A gente vai falar mais. Mas pode passar, Felipe. Aqui no reconhecimento, treinamento de feedback para gestores de unidade de trabalho, é uma coisa que eles não sentem e é muito factível da gente ver em órgãos públicos. A gente não tendo esse tato para falar com o subordinado, talvez por sentir que nada vai mudar porque é uma pessoa com um salário garantido, com um emprego garantido. E iniciaram a elaboração e implementação de planos de cargos e carreiras. Como? Essa é a questão. No trabalho público, a gente já passa num concurso para uma determinada função. Mas a gente sabe que existe progressão de cargo que ganha bonificação, por exemplo, direção, coordenação e etc. Saber como a gente pegar esses funcionários e alinhar para essas posições de liderança. Claro que não é uma mobilidade muito fluida, mas já é alguma coisa e uma demanda que eles estão pedindo, que eles pedem, segundo o gráfico. Pode passar, Felipe? E por último, o fator comunicação organizacional. O que a gente colocou? Enfatizar a missão, visão e valores da empresa em palestras, avisos, por comunicação oficial. Em palestras e avisos por comunicação oficial. Aqui eles têm
completo apagão do que seja a missão, a visão e os valores, seja da empresa que eles estão, seja do órgão que eles estão trabalhando, do órgão público. Então, a gente pensou em enfatizar isso, por exemplo, vai existir uma palestra, coloque, implemente, explane a visão, nem que seja de forma mais simples, a missão, a visão e os valores nessa palestra. O que a gente pode aplicar do conteúdo que está sendo dado e alinhar com a missão, visão e valores. A gente pensou também na elaboração de um portal virtual com as informações institucionais, porque claramente isso facilita. A gente está vivendo em tempos de pandemia, a gente está vivendo em tempos que a tecnologia tomou um espaço muito maior, então é importante eles terem um ambiente que concentre essas informações, que eles consigam acessar de forma fácil e de que promova uma maior informação para os envolvidos, para os colaboradores. E, por último, realizar a descrição e divulgação dos cargos, funções e serviços ofertados pela empresa ou órgão, de forma ampla e padronizada para todos os colaboradores vinculados. O que acontece, que também é uma forte reclamação, segundo os gráficos, é que eles não sabem o que se passa. Eles têm o cargo deles e eles não entendem exatamente as dinâmicas do trabalho naquele espaço. Então, a gente pensou, isso daqui alinhado com o mapeamento de competências, já vai dar um indício. Quais são as funções que são necessárias? O que se está cobrando desse funcionário? Quais cargos eles podem ocupar? O que eles podem alcançar ainda? E que funções esses cargos estão demandando? Como vai ser executado esse cargo? Como é que eu posso chegar lá? Que competências eu preciso ter para alcançar este cargo? E, basicamente, foi isso que nós pensamos, professora. Claro, a gente tem que, de novo, frisar que isso é uma intervenção inicial. O gráfico da pesquisa de clima é muito amplo, a gente tem vários fatores, então dá para se trabalhar muito mais coisas, mas devido à urgência ou, enfim, a demanda deles maior por esses 4, a gente decidiu optar por eles. Basicamente é isso. Obrigado pela atenção, gente. Muito bem. Henrique e Felipe, parabéns. Achei bem completa também a apresentação de vocês, assim, né? Tem várias possibilidades, mas é isso. Como a gente também não tem clareza total sobre o cenário, né? Algumas informações, isso poderia ser levantado, por exemplo, numa primeira reunião de consultoria, por exemplo, para alguns maiores esclarecimentos. Então, levar em consideração se é um serviço, um órgão público ou não, porque aí, de fato, a gente tem especificidades em termos de carreira, de processos de trabalho. Né? Nesse caso específico do trabalho de vocês, é um órgão público, né? Um instituto de uma universidade pública. E aí, claro, você não tem possibilidade, por exemplo, pensando aí nos problemas organizacionais que foram relatados, uma possibilidade de ascensão em termos de nível. Eu não posso sair de um nível para o outro. Mas eu posso, por exemplo, assumir cargos de livre nomeação e exoneração, sim. Hoje, muitas organizações utilizam até esse tipo de cargo para premiar um bom desempenho, por exemplo, já que eu não tenho como fornecer uma remuneração, uma participação nos lucros, ou uma bonificação, eu não posso fazer isso no serviço público. Algumas organizações usam esse tipo de estratégia. Mas, claro, não é o ideal, né? Já que ele está fazendo o que deveria ser feito algumas vezes, né? A gente sabe, e não é, mas pode traçar, como vocês falaram, um plano de carreira, não de reestruturar a carreira, mas pensar, olha, em termos de caminho, o que a gente pode percorrer, né? Então, como a gente pode premiar esse colaborador, não só com cargo, mas em áreas, por exemplo, na própria UFPA, a gente tem situações, eu trabalho no Instituto ou no Núcleo, se eu vou para uma reitoria, para uma pró-reitoria, já é como se fosse um ganho, porque você tem acesso a outros tipos de benefícios, até um status mesmo, às vezes um reconhecimento social. Então, você tem outros ganhos secundários que não necessariamente um dinheiro no seu bolso, entende? Então, são possibilidades de reconhecimento que a gente pode fazer mesmo no contexto público, né? Então, há essas possibilidades. E vocês mesmo disseram, apesar de, Felipe, essa questão da infraestrutura na UFPA, especialmente, a gente acha que é um mundo de tamanho, né? Mas não é. Tudo ali praticamente já está catalogado, separado para unidades, para institutos. Então, você já tem pouco espaço livre mesmo. Então, por isso que hoje você vê a verticalização da UFPA e não mais a horizontalização dela. Eu não tenho mais espaços. E o metro quadrado da UFPA, se vocês pensarem em construção, gente, é uma coisa sobrenatural. Construir naquele campus é um valor absurdo.
absurdo. É mega milionário, é uma coisa que foge da realidade. Então, é tudo difícil, sabe? Mesmo que a gente tivesse um espaço, teoricamente, mas é muito caro, tudo é muito absurdo. E é uma disputa muito grande, porque tem pouco espaço. Apesar de achar, olha, quanto área a gente tem, não, praticamente já está tudo mapeado, separado. Mas as coisas no serviço público demoram muito. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o prédio que seria do Aprende lá, que era para ser aquele na frente do NTPC, do prédio novo, está há anos parado, já mexeram com o dinheiro, já voltou o dinheiro. Então, a gente está ali numa situação e que não sabe, nem sabe se vai ganhar, se vai continuar com o prédio, porque às vezes entra outra pessoa também e aí outros critérios são levados em consideração. Então, a situação não é mesmo fácil. Mas vocês estão vendo, muitas coisas podem ser feitas, né? Então, em termos de reconhecimento, então, quando você é bonificado, não no sentido monetário da coisa, mas de você ser reconhecido mesmo, até mesmo, às vezes, aquele colaborador de destaque que é super, né, banal, assim, para muita gente, mas tem gente que se exalta com aquele tipo de reconhecimento. Então, são estratégias que as organizações podem se utilizar para dar publicidade ao bom desempenho, né, reconhecer de fato, para além da sua unidade de trabalho. Mas vocês mesmo falaram, muita gente, a questão do feedback, eu achei muito legal aquela formação. Por quê? Porque no serviço público, muita gente que está não foi preparado para estar ali como gestor, né? Então, outros critérios acabam. Então, às vezes, você não tem mesmo, nem todo mundo tem facilidade de fornecer feedback. Nem, a gente, às vezes, não sabe nem receber, imagina a gente dar, né, de forma adequada, tá? A gente está falando de um feedback adequado. Então, de fato, uma formação, uma preparação para esse nível gerencial, para reconhecer, né, mediante um comportamento adequado, mediante um bom desempenho, sempre é importante. Então, gostei muito, porque vocês fugiram muito do que poderia ser esperado, de ser muito genérico. Então, vocês conseguiram fazer um mapeamento. Mas é isso, como a gente não tem muitas informações, seria uma proposta inicial, e aí a gente ia levantando. Essa que é a ideia mesmo de qualquer prestação de serviço de consultoria, tá? Parabéns, meninos. Evelyn e Oséias, a palavra está com vocês. Oi, talvez eu também tenha que desligar a câmera, porque a minha internet está meio complicada. Evelyn, acho que você Estou apresenta, compartilhando. né? Você vai começar. Já está aparecendo alguma coisa? Você continua apresentando, tudo bem? Ainda não. Tá. Eu botei já. Não? Ainda não. Ainda não. Tenta colocar de novo, Evelyn. Foi? Lembra? Sim. Agora foi. Sim. Foi. Eu vou desligar a minha câmera rapidinho. Pronto. Peraí que deu um negócio no meu computador. Pronto. Tá. Então, a minha dupla é o Oséias, e a gente fez algumas propostas em relação aos gráficos que vocês também tiveram acesso. Por conta disso, a gente não se ateve a colocar os dados que todos tiveram acesso. A gente escolheu como critério, primeiro, avaliar a importância que foi dada pelos servidores, e a gente também colocou como prioritário o fator remoto, de trabalho remoto, devido a ser algo que foi uma surpresa para todos, e que a gente está vivendo um momento em que precisam criar medidas para melhorar a qualidade do home office, no caso. E como o score que a gente escolheu foi abaixo de 0,25. Os fatores eram trabalho remoto, ambiente físico, autonomia e participação, comunicação organizacional, reconhecimento, justiça e responsabilidade, eficácia e qualidade. Como acho que os meninos falaram também, os fatores de maior importância eram ambiente físico, reconhecimento, orgulho e organização, e eficácia e qualidade, e foram os que a gente colocou como prioritários. Em relação ao fator trabalho remoto, a gente propôs primeiro um treinamento e o desenvolvimento dos funcionários para utilizar ferramentas digitais,
por meio de parcerias com instituições, sejam públicas ou privadas, que forneçam esse tipo de formação, já que eu acredito que o fator que mais eles colocaram que não tem tanto conhecimento seria em relação às ferramentas digitais. A gente também colocou um treinamento referente à ergonomia no home office, porque um dos fatores que eles falaram foi do ambiente físico. E aí a gente achou que isso seria algo complementar, já que eles estão num novo ambiente de trabalho, então a gente achou que isso poderia melhorar a qualidade de trabalho nesse momento. E, além disso, havendo orçamento para tal, distribuir equipamento digital necessário ou financiar uma parte do valor dos equipamentos digitais. Em relação ao fator físico, como eu disse para vocês, esse era um dos fatores que tinha uma importância bem alta, e a gente colocou como proposta chamar uma equipe especialista em ergonomia para fazer avaliação e propostas de otimização e melhorias no ambiente. A gente pensou que devido a ser um ambiente público, um órgão público, dificilmente, como a Camila estava falando, dificilmente conseguiria fazer uma obra, por exemplo, num prédio, devido ao orçamento. Então, a gente pensou que, ao invés de fazer uma obra, a gente poderia otimizar esse espaço. Então, por exemplo, existem vários projetos que arquitetos fazem para otimização de espaços. Isso é algo muito comum. Então, a gente pensou em trazer de apresentar isso, na verdade, como proposta. E, além disso, uma outra coisa que eles falaram foi sobre o espaço ser feio, mas não é algo prioritário. Se sobrar verba, a gente poderia propor um embelezamento do espaço físico. E, caso haja um orçamento disponível, um espaço disponível, ampliar o espaço físico de trabalho. Exato. Obrigado, Evelyn. Em relação à proposta de intervenção de autonomia e participação, a gente pensou nessa questão de autonomia e participação, no funcionamento do serviço público, ele é altamente burocrático, você não tem muita liberdade para agir em determinados processos. Por exemplo, os pagamentos da administração pública, eles envolvem 3 fases, que são empenho, liquidação e pagamento. Você não pode fugir dessas 3 fases, elas são obrigatórias. Então, assim, existem processos que você não tem autonomia, eles são como são e pronto. Então, a gente pensou assim, o que pode ser feito, considerando que é uma instituição pública, né? A gente pensou em investigar, por meio de teste, entrevistas, quais procedimentos seriam passíveis de mudança, levando em conta que é uma instituição pública e muitos processos burocráticos são pouco mutáveis. Por exemplo, tem alguns processos que às vezes são até desnecessários. Vamos falar de tombamento, por exemplo. Você pode tombar, claro, um equipamento que ele é muito caro, existe a necessidade de ele ser tombado, sim. Agora, você tombar, por exemplo, um grampeador, por exemplo, isso é absurdo, é estapafúrdia. É um procedimento que é desnecessário. Então, a gente tem que investigar e por meio de teste, por meio de entrevista, seja com o gestor, seja com alguns colaboradores, que procedimentos são esses que poderiam ser passíveis de mudança, né? Próxima, Evelyn. Em comunicação organizacional, a gente pensou em verificar os espaços públicos e espalhar cartazes com a missão, visão e valores da organização, porque aparentemente eles têm pouco ou nenhum conhecimento sobre esse referencial estratégico da organização, que são a missão, a visão e os valores, né? Então a gente pensou, vamos investigar quais são esses espaços que a gente teria livre na própria organização para a gente poder colocar um cartaz, um banner dizendo a missão, a visão e os valores. A gente pensou também em investigar como são socializadas as informações sobre os trabalhos realizados, serviços oferecidos, verificar quem tem acesso e fazer com que mais pessoas tenham alcance a esses meios, né? A gente pensou na intranet, a gente pensou na plataforma que é utilizada para os serviços dessa instituição. Quem são as pessoas que alimentam essa plataforma? Quem é que tem acesso a ela? Quem é que não tem? E aí a gente pensou em alimentar essa plataforma com essas informações, né, para fazer com que, para aumentar esse alcance, né, dessas informações. A gente pensou também em cursos e treinamentos para os gestores de como fornecer e receber feedback. A gente percebeu também, lá nos itens, eu acho que todo mundo visualizou isso,
que os gestores não sabiam, ou sabiam pouco ou não sabiam fornecer feedback. Então, a gente pensou em fornecer esse treinamento para que o gestor aprenda, né, a fornecer o devido feedback. Próximo. No fator reconhecimento, a gente percebeu que esses subordinados, esses colaboradores, eles tinham pouco conhecimento sobre as possibilidades de carreira, sobre as possibilidades de progressão na carreira. Então, a gente pensou em promover oficinas de plano de carreira, em que são apresentadas as opções de crescimento profissional dentro da organização. Próximo. Só te interrompendo rapidinho, a gente pensou em relação ao reconhecimento que poderia ser um problema em relação ao gestor fornecer feedback para o trabalhador. Só que, na verdade, quando a gente foi olhar o score que ficou, isso não era visto como um problema, na verdade, estava bom. Então, por conta disso, a gente não propôs nada relacionado ao feedback do gestor em relação ao trabalhador, no caso de motivação e reconhecimento do trabalho dele. Desculpa te interromper, pode continuar, vou passar. Tá bem. Em relação ao fator justiça e responsabilidade, a gente percebeu lá um item que era o de o gestor não saber, ou pouco saber, receber críticas ao seu trabalho de forma profissional, né? E porque a gente entende aqui que uma coisa é você criticar o trabalho do OSEAS e outra coisa é você criticar o OSEAS, né? São coisas diferentes. Então, isso é uma característica de liderança importante. Então, a gente pensou em promover um curso de liderança para esses gestores no sentido de fornecer essa capacitação necessária. E é isso. São as nossas propostas. Parei. Muito bem, gente. Vocês estão me dando ideia hoje, tá? Eu vou falar no final da aula. Muito bem, Evelyn e Oséias, acho que também, assim, tem alguns dados que se complementam ali, né, mas outros que a gente pode trabalhar de forma conjunta, né, e aí, claro, assim como a outra dupla, a gente precisaria de um volume maior de informações até para direcionar ainda mais a intervenção, mas estou gostando muito da maneira como vocês estão trabalhando e até justificando as intervenções que vocês estão propondo. Parabéns. Vocês estão liberados, tá? As duplas que precisam sair agora, tá? Igor. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Igor. Obrigado, professora. Já nos vemos daqui na próxima aula. Tchau. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Tá, vamos lá. Brenda, você começa. Não era tu que ia começar, Igor? Não, você. Tá. Já vai para esse daí? Então, esses são os 4 fatores que nós identificamos como os mais importantes e que apresentaram um score mais baixo. Pode passar. Vou falar um pouco sobre as nossas propostas para o ambiente físico. Um dos itens que apresentaram um score baixo foi as unidades de trabalho não possuem espaços suficientes para o desempenho do trabalho. Como a gente não sabe como é a estrutura do prédio, nem se é uma empresa pública ou privada, mas pelo que eu entendi agora é uma empresa pública, a gente pensou em intervenções que pudessem ser mais generalizadas, vamos dizer assim. Ampliar o espaço físico poderia ser algo muito... que precisaria de um investimento muito alto, então poderia não ser tão viável para a empresa, mas aí nós pensamos também em utilizar móveis multifuncionais ou diminuir as barreiras físicas, né? Como nessa sala que eu coloquei aí, a exemplo, não tem divisórias físicas, não tem paredes. Isso poderia ser uma forma de ampliar o espaço com um custo menor, com um investimento menor. E também colocamos investimento na ampliação do espaço visual, com iluminação ou decoração que favoreçam o ambiente e que proporcionem mais conforto para os colaboradores. Pode passar.
Em relação ao reconhecimento, nós pensamos em realizar avaliação de desempenho e de satisfação no trabalho para conhecer e identificar como esses colaboradores esperam ser recompensados pelo seu desempenho. Também pensamos em criar um programa de crescimento profissional, com o objetivo de estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores por meio do auxílio financeiro, ou seja, pagar cursos de especialização ou cursos profissionalizantes. E também pensamos em criar um espaço presencial ou virtual em que os colaboradores pudessem ter um suporte, pudessem ter dicas de livros, de sites, de revistas, ou de cursos profissionalizantes gratuitos também, que possam ajudar na formação profissional desse colaborador. Pode passar. A gente percebeu também alguns scores baixos com relação ali na parte de relações interpessoais e coesão e equipe. Só que a gente, olhando mais o resultado, a gente percebeu que talvez o trabalho deles fosse extremamente particionado, não no sentido que não exista uma boa relação entre os colaboradores, mas que o trabalho é tão particionado que cada um faz a sua parte separadamente ali e não existe, digamos, uma integração do trabalho individual com o trabalho do todo, né, da equipe. Não existe necessariamente um trabalho em equipe, existe um trabalho repetitivamente individual. Então, por isso que talvez os trabalhadores colocaram isso de que não existe score baixo na parte de que os colaboradores trabalham em equipe de forma coesa, porque talvez o trabalho seja bem individual, como eu já falei. E os colaboradores resolvem os conflitos interpessoais por meio do diálogo. Aí a gente pensa que talvez nem exista muito diálogo, assim, sabe, sobre essa questão de trabalho. Mas a gente pensou no investimento em integração e socialização. A gente percebeu que, principalmente ali na parte de desempenho também, que talvez não exista muito conhecimento do sujeito sobre a organização como um todo. Ele sabe muito sobre o seu trabalho, sobre a parte que ele faz. E talvez isso seja algo que pudesse ser sanado ainda na integração. E quando a gente está falando de socialização, estou falando aí de como esse sujeito ele absorve o conjunto de técnicas, de cultura da empresa, né? Então a gente poderia investir nesses dois aspectos, de integrar esse sujeito quando ele entra, ou depois, né, fazendo alguns eventos, digamos assim, como é que eu posso chamar, de reciclagem, né, dentro da empresa, onde a gente possa realmente fazer novamente uma integração e criar um modelo de reunião padrão. O que é esse modelo de reunião padrão? É que existam reuniões semanais, mensais, em que exista a amostra de resultados da equipe para o gestor ou para outras equipes também, né? Então, vai ser um momento em que eles podem enviar relatórios, né, para outras equipes de tudo que está sendo feito ali. É como se fosse uma reunião mesmo, normal, né? E isso aí criaria um espaço de discussão de trabalho, né, de como ele está sendo realizado. A gente também, na parte de autonomia e participação, como a gente viu que esse trabalho é muito particionado, né? Então, a gente viu que a organização não permite que os colaboradores não sigam à risca, né, de maneiras estritas os costumes. Então, é algo muito ainda burocrático, né? Então, mesmo que a coisa seja contraproducente, ele ainda tem que fazer do mesmo jeito. Então, além de oferecer treinamento e capacitação para gestores subordinados sobre liderança, participação, tomada de decisão, isso tudo, a gente pensa no programa de inovação. O prêmio pode ser em dinheiro, outra coisa. A gente não necessariamente está pensando aqui em prêmio em dinheiro, mas a gente está pensando em reconhecimento, né? E também numa questão de que, às vezes, economiza muito, né? O gasto de energia desse colaborador em alguns processos. Então, a gente pode fazer um prêmio de inovação. E que a gente vai estar avaliando a economia em tempo e em dinheiro da melhoria de algum processo, né? Então, claro, levando em consideração se tudo que é possível não de ser modificado, né? A gente tem que sempre analisar essa possibilidade, né? Não pode tirar da nossa cabeça algo mirabolante muito moderno, porque às vezes a ideia é até boa, mas assim, o custo para ela ser implementada é alto. Tem gente que tem ideias maravilhosas, mas infelizmente está num espaço que não permite que ela seja implementada.
E o programa, né, eu acho que é o mais interessante, ele pode até contar com uma cerimônia oficial, com entrega de certificado, e pode estar atrelado a uma avaliação de desempenho também mais clara, sabe? Não que não exista uma avaliação de desempenho nesse espaço, que a gente não sabe, né? Mas que ela poderia ser mais clara, mais concisa. E é isso, gente. Muito bem, Brenda e Igor. Estou gostando muito da apresentação de vocês, por isso eu fico só pensando o que a gente poderia fazer, né, já que as propostas estão sendo tão boas. E eu vou, antes da próxima dupla começar, mas pensar na continuidade desse trabalho de vocês, tá? Então, eu vou pensar aí como próxima atividade de vocês, para que vocês, cada dupla, escolham uma dessas intervenções para a gente implementar. Então, vocês falaram aí, agora mesmo o Igor falou em capacitação da liderança, né? Formar ou desenvolver uma liderança participativa, ensinar o que seria, né, uma tomada de decisão, que critérios você poderia utilizar, que tipo de metodologia para subsidiar. Então, já fica aí na cabeça de vocês, tá? O Igor que vai sair já também. Então, a nossa próxima atividade vai ser nesse sentido. Cada dupla vai escolher uma das estratégias de intervenção que propôs para a gente implementar, tá? E aí a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre o assunto. Mas, Igor e Brenda, muito bom, muito obrigada, tá? Então, mais uma vez, a gente trazendo muitas possibilidades. Estou gostando muito de não estar sendo repetitivo, então cada um teve uma ideia diferente, foi para um aspecto diferente, o que é muito bom. Então, por isso que é tão importante esse momento de compartilhar. Parabéns, Igor e Brenda. Próximo, quem seria? Sofia, Renan. O Igor já saiu? O Igor já saiu, caramba. Professora, eu posso assistir depois do Renan? Eu e a Lana? Pode. Cadê a Bianca, Renan? Pois é, a Bianca, ela tá levando o pai dela numa consulta. Ela me falou, inclusive, acho que é na policlínica, se eu não me engano. Tá e COVID, ela não pôde vir, mas aconteceu o seguinte, ela gravou um vídeo com a parte dela, entendeu? Eu queria saber se eu preciso fazer alguma coisa pro áudio sair para vocês, fazer aquelas gambiarras que o Igor faz ou não. Porque se for necessário, eu só coloco o áudio do vídeo aqui. Faz o teste primeiro. Tá, vou tentar aqui. Tá. Foi alguma coisa aí? Tá indo a apresentação. Tá, vocês me informam se tá saindo o áudio ou não. Tá aparecendo já? Sim. Já. Tá saindo o áudio? Tá. Sim. Áudio não. Não, pra mim não. Com a voz da Bianca, então... É um vídeo? Não tá saindo áudio. Então, calma lá, só um instantinho. Vê se vocês conseguem ouvir aqui. Esses são os dados obtidos sobre a Sim. opinião dos trabalhadores. Tá dando para entender a voz dela? Tá. Essa parte dá. Tá, então eu vou fazer assim. Calma lá. Mas compartilha a tela, que pelo menos a gente vê a respeito do que... Vou compartilhar um slide e eu vou passando aqui. Isso, tá. Vocês me informem se tá aparecendo o slide bonitinho. Sim. Foi? Foi. Aí, tá, calma lá. Bom, a equipe é eu, a Bianca, que está aqui em espírito apenas, e a Sofia. E nós vamos analisar e fazer uma proposta de intervenção a respeito das pesquisas de clima organizacional e de home office. E eu vou passar aqui o áudiozinho dela, então. Esses são os dados obtidos sobre a opinião dos trabalhadores acerca de condições do trabalho remoto e responderam numa escala de discordo totalmente a concordo totalmente. Para analisar esses dados, eu acabei somando esses verdes escuros com os verdes claros e os vermelhos escuros com os vermelhos claros.
Então, os dados mais relevantes que a gente achou aqui foi do domínio das ferramentas, onde mais de 42% dos colaboradores aparentemente não têm um domínio das ferramentas. Também mais de 31% aparentemente não possui os seus próprios equipamentos de trabalho. Mas apesar desses dados, mais de 50% concorda que as tarefas são entregues dentro do prazo. O interessante de pensar nesse questionário é que o próprio item descreve assim de maneira mais geral, mais global, mais coletiva. Então, não está perguntando se você, o colaborador que está respondendo, tem domínio da ferramenta, mas se os colaboradores possuem domínio das ferramentas. Então, possibilita essa análise mais Opa, calma, galera, travou aqui. Coletiva. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem domínio, pode responder que ela percebe que os colaboradores não têm, porque ela reconhece que um amigo tem dificuldade. Então é interessante esse modelo de questionário, né, que vai avaliar de uma maneira mais meso, assim, mais coletiva e não individual. Não sei se também por conta disso há um grande número de pessoas que responderam não concordo nem discordo, mais de 30% ali responderam que não concordam nem discordam, o que aponta meio que uma inconsistência, estão em cima do muro ou não sabem responder, se aquilo está favorável ou desfavorável para eles. Então, talvez um outro questionário, uma outra investigação que pesquisasse de forma mais a fundo se realmente aquilo está acontecendo, se não está tendo feedback ou se nem todo mundo sabe dominar a ferramenta. Então, visto isso, eu acho que as ações de intervenção para todos os níveis, para todos os itens, devem ser feitas. As propostas de intervenção para esses dados de trabalho remoto acabam que elas vão se misturar com as propostas de intervenção para as lacunas encontradas lá em clima organizacional. Então, por isso, eu vou só listar aqui rápido elas e mais lá para frente vai ser aprofundada. Então, para aqueles que não possuem domínio das ferramentas, promover treinamentos virtuais, fazer um diagnóstico de quem são essas pessoas e em quais ferramentas elas possuem dificuldades. Com relação à comunicação, tentar favorecer mais encontros, reuniões virtuais em que as pessoas possam fazer um planejamento de ação, definir as metas, as tarefas, que o gestor possa orientar, definir os prazos, deixar aberto a tirar dúvidas e naquele momento também dar feedbacks, né, contínuos, ou seja, semanalmente ele pode estar dando aquele feedback sobre o desempenho, sobre o resultado daquele corpo de trabalhadores. Também tem a questão... Aí ela já estava invadindo a minha área de explicação, então eu vou cortar aqui o áudiozinho dela. Continuando, a respeito da questão do clima organizacional, a pesquisa ela foi dividida em diversos fatores, analisando a satisfação dos funcionários nesses fatores e a importância que esses fatores possuem na execução do seu trabalho. E o que obteve a maior disparidade foi justamente o ambiente físico, que foi unanimidade em todos os outros trabalhos aqui de hoje. Mostra o gráfico, Renan. Não está mostrando aqui? Não está aparecendo? Não, está no primeiro slide. Não tá andando os slides? Não. Não. Mas, gente do céu. Agora sim. Voltou. Eu pensei que eu estava acompanhando com a Bianca, que eu estava passando os slides. Não, a gente só estava no áudio mesmo. Meu Deus do céu, tá. Mas, enfim, deu para entender o áudiozinho dela direitinho? Sim. Sim. Deu. Pois é. Ela falou a respeito que ela somou os verdes claros com os escuros, falou a respeito do não discordo nem concordo, aqui a questão da soma e, enfim, é isso, basicamente. E aqui tem a questão dos treinamentos virtuais, como ela falou, de buscar saber quais são as pessoas e onde elas têm dificuldades, a questão do planejamento de ação, do software de gestão, feedback contínuo e imediato. E aqui, chegando na minha parte, a pesquisa ela foi dividida em diversos fatores, onde os participantes eles informaram a satisfação deles e a importância que esses fatores possuem no seu trabalho. E me repetindo novamente, o que teve a maior disparidade foi o ambiente físico. Então, a nossa intervenção nessa pesquisa de clima vai focar principalmente no ambiente físico, mas a gente tem consciência que a intervenção que a gente fazia aqui vai reverberar para outros fatores, porque, por exemplo, se eu não me engano foi o próprio Osés quem citou, tem a questão do feedback, que os gestores não estão sabendo fazer um feedback eficiente, vamos dizer assim.
Então, na nossa proposta de intervenção do ambiente físico, ela vai acabar reverberando nesses outros fatores. Analisando especificamente as perguntas feitas em espaço físico, a gente destaca 3 pontos principais aqui, que foram os que possuíram o menor score, que foi espaço físico insuficiente, a gente pode perceber assim, né, para a realização dos trabalhos, se as unidades possuem um ambiente físico esteticamente agradável e se há equipamentos necessários para a realização das atividades. E por se tratar de uma instituição pública, a gente resolveu separar a nossa intervenção em 2 hipóteses. Quais seriam essas hipóteses? Possuindo uma verba imediata e suficiente disponível para essa intervenção e não possuindo essa verba. No caso de não possuir a verba, eu dividi em 3 etapas, vamos dizer assim. Em um home office implementado e aprimorado, atividades e reuniões em conjunto que vão visar, em certo ponto, a questão estética da organização, mas também, principalmente e a longo prazo, a questão da comunicação na organização. E uma pesquisa a respeito dos equipamentos, né? De que maneira a instituição e os próprios funcionários vão poder lidar com aquilo. Falando especificamente do home office, por que a gente escolheu o home office? Porque ele foi, de maneira geral, bem avaliado, com exceção de 3 pontos, que são a questão do domínio das ferramentas, dos equipamentos necessários e do feedback dos gestores com relação ao trabalho deles em casa. E como é que seria executado esse home office? Além disso, ele é de fácil execução e tem um efeito imediato. Por que seria de fácil execução? Porque não exigiria uma verba muito... Não exigiria a verba, né, da organização, que seria provavelmente o mais complicado de se dialogar ali. E ele teria um efeito imediato. Efeito imediato onde? Na questão do espaço físico. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. A pergunta que mais teve resultados negativos foi a de espaço físico suficiente. Então, estou levando em consideração que fica todo mundo apertadinho na sala, por exemplo. Colocando parte dos funcionários que têm disponibilidade, vontade de trabalhar de casa, fazendo uma espécie de escala, pelo menos de maneira imediata, né, enquanto não se pode trabalhar melhor essa situação do espaço físico, para que haja mais espaço na própria instituição. E como é que seria executado? Teria que primeiro fazer o treinamento desses funcionários, porque eles falaram que não possuem esse domínio, verificar quais são os equipamentos que são necessários para eles e se a universidade, a organização vai ter disponibilidade de doar a eles para que eles possam exercer seu trabalho e fazer reuniões periódicas para que esse feedback possa ser compartilhado de maneira mais efetiva. Ainda falando das reuniões, propor atividades em conjuntos, já lidando também com a estética da sala, de cada um levar algo para o seu ambiente de trabalho, para que ele possa ser mais agradável de se trabalhar. Porque a gente precisaria se investigar mais a fundo o que eles querem dizer com a questão estética, mas eu vou levar em consideração que é um ambiente feio, que não dá vontade de trabalhar lá. Então, aproveitar as datas comemorativas, por exemplo, para fazer atividades em grupo e melhorar o ambiente da sala como um todo. E, além disso, aproveitar esses momentos de reunião para melhorar o feedback, para falar a respeito do trabalho de fulano, de ciclano, do que precisa melhorar, onde falta melhorar, esse tipo de situação. Além disso, ver, de acordo com a dificuldade de verbas ou não, quais seriam os equipamentos disponíveis em home office e para a instituição. Aí, agora é contigo, Sofia. A gente também pensou em como resolver esse problema tendo alguma verba suficiente disponível. Para falta de espaço físico suficiente, primeiramente a gente também teria que descobrir fazer um levantamento de por que esse espaço físico não está sendo suficiente para esses trabalhadores. É porque ele é um espaço muito pequeno, ou se tem muita gente dentro desse espaço, ou se muitas vezes ele pode estar mal dividido. Então, como já foi muito levantado, ampliar esse espaço, além de ser mais burocrático, também custa muito dinheiro. Inclusive, é um projeto a longo prazo.
Já o número de trabalhadores, sendo muito maior que o ambiente, a gente poderia pensar em remanejar alguns desses trabalhadores para alguma área vaga. Por exemplo, lá na UFPA, quando as turmas foram mudadas para o Mirante, aqueles blocos ali ficaram vazios e hoje são ocupados por muitas outras coisas lá. Inclusive, o bloco C tem diversas outras coisas ocupadas lá. A DIS funciona lá, não sei se alguém conhece como funciona. E o ambiente móvel dividido, a gente pode pensar da seguinte forma: dividir esse espaço da melhor forma, tanto com estruturas, como as escrivaninhas ou as cadeiras, dividir de uma melhor forma dentro da sala. Pode passar, Renan. Já a estética do ambiente físico, como o Renan falou, também teria que ser feito um levantamento para descobrir o porquê está desagradando essas pessoas. Eu levantei as duas hipóteses, que pode ser muito ligada à cor do ambiente ou mesmo relacionada à decoração. Então, caso seja a cor do ambiente, ela pode ser mudada para um tom mais agradável. A cor do ambiente realmente influencia bastante em como a gente se comporta em determinados espaços. E no caso do item de decoração, seria comprado pequenos itens, pequenas coisas que tornem esse ambiente um pouco mais agradável, aconchegante para essas pessoas. E já na parte dos equipamentos necessários, também a gente teria que fazer um levantamento para descobrir quais são esses equipamentos. E eu também levantei a seguinte hipótese, caso eles possam ser divididos. Caso eles possam ser divididos, isso também facilita o gasto, no caso, que pode ser diminuído. Ou, caso não seja, a gente pode ter que pensar da forma para conseguir comprar o suficiente para, junto com aqueles que já possuem, conseguir ter o número necessário. E é isso. Desculpa pelos problemas técnicos aí. Sofia e Bianca. Não, deu. A Bianca não está entre nós, mas deu para ouvir, deu para acompanhar. Pelo menos o áudio dela ficou bem nítido, não prejudicou na hora, não. Mas eu agradeço até o esforço aí para compartilhar, assim, mostra que a Bianca se dedicou ao trabalho também. Então, é importante mostrar aí, então, a gente poderia pensar no ponto de vista de vocês aí, vocês fizeram duas possibilidades, focando ali os dois principais fatores, né, ligados ao trabalho remoto, ligado ao que seria um trabalho presencial, a questão da infraestrutura. E aí vocês também, analisando de forma mais global, né, num cenário favorável ou desfavorável em termos de remuneração, que a gente sabe que essa é a realidade, às vezes a gente tem que dar uma maquiada, né, para que aquele ambiente fique mais agradável, mais acolhedor mesmo para os trabalhadores. Então, temos que nos preparar para os dois cenários, né? Então, obrigada, Renan, Sofia e a Bianca, que vai ficar gravada aí para ela, tá? Para o próximo, cadê o Marcelo e a Amanda? O Marcelo está saindo toda hora. Gente, professora. Vai, Beatriz e Lana, é verdade. Professora, eu estou agora estável aqui, aí eu já posso ser o próximo. E Marcelo, sou eu agora. Marcelo. É questão técnica, tá? Depois das meninas, tá? Isso. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Já. Carregando aqui para mim. Já. Carregou para todo mundo? Sim. Peraí, Google, não acaba comigo agora, Google. Ok, Lona, pode começar, se já estiver indo aí. Então, a minha dupla é a Bela. E Bela, passa o primeiro slide já para... Peraí, eu tô vendo se vai carregar. Passou aí? Aqui tá preto. Tá preto. Oh, Jesus, misericórdia. Aí, professor. Internet é tudo, né? Problemas técnicos, essas coisas. Momentos de trabalho e remota. Na hora que a gente vai apresentar, é a hora que o negócio pega. Apareceu aí? Ainda não. Desconectou a tua tela. Foi. Voltar a apresentar. Isso é a Equatorial e a NET conspirando contra nós, para nós não entrarmos lá e analisarmos que está tudo ruim. Então, Oi, agora? Tá travando a minha imagem para vocês? Agora foi. De vez em quando para mim, professora, mas não sei se é a minha internet ou se é a sua. Deixa eu ver se vai passar. Agora apareceu aqui a apresentação.
Passou aí? Tá aqui, tá, Não, não, ainda ficou tá na na capa. primeira. Ah, não. Ai, Jesus. Vai clicando, tipo, 1, 2, sem passar no teclado, no mouse mesmo. Foi, Aí, Luana? foi. Sim, tá funcionando. Tá, eu vou sentar do lado do roteador também para melhorar a conexão, tá, gente? Pode ir, Luana. Então, gente, antes de falar sobre as propostas de intervenções, nós preparamos uma análise do que visualizamos nos gráficos. E em relação ao trabalho remoto, que é aquele primeiro gráfico que tem lá, foi possível perceber que os colaboradores eles recebem metas claras de trabalho e cumprem o prazo de entrega. Porém, eles apresentam dificuldade em relação à utilização dos equipamentos tecnológicos, o que é um equipamento importante para trabalhar de forma remota. E, além disso, também foi possível perceber, somando eu concordo totalmente, que 39,13% possui equipamento de trabalho adequado, enquanto que 31,89% aparenta não ter acesso a esses equipamentos. Então, nós temos um quadro de trabalhadores que não têm acesso aos equipamentos e não sabem como utilizar. Essa é uma das primeiras características que nós vamos trabalhar mais adiante. Pode passar, Bela. Em relação aos resultados gerais, nós vamos destacar 3 principais fatores, que seria o ambiente físico, que teve o maior grau de importância e a menor média de satisfação, o reconhecimento e a eficácia e qualidade, que eles estão quase iguais, mais ou menos, quase o mesmo valor. Então, nós vamos destacar esses 3 principais e algumas outras afirmativas que são abordadas pelos colaboradores. Pode passar, Bela. Em relação ao ambiente físico, nós destacamos uma afirmativa que teve nível de satisfação insatisfatória e 2 intermediárias. E todas abordam em relação ao aspecto físico do trabalho, ao espaço, à estética agradável e também aos equipamentos de trabalho necessários. Então, novamente, a gente tem os equipamentos aparecendo como uma demanda desses trabalhadores. Em relação ao reconhecimento, a gente destaca principalmente a relação dos gestores com os colaboradores, em que é possível perceber que eles não têm o costume de parabenizar ou reconhecer aquele trabalho realizado, e também não tem uma orientação em relação às aspirações e crescimento desses colaboradores. Em relação à eficácia e qualidade, a gente destaca principalmente a burocracia no trabalho realizado, em que demonstra ser um trabalho muito burocrático e desatualizado, o que dificulta que os trabalhadores se mantenham ativos e produtivos, e também interessados em continuar realizando aquela atividade. Pode passar, Bela. E esses aqui são outros fatores que a gente destacou de afirmativas que também estão relacionados a esses aspectos que a gente já abordou agora. Por exemplo, em relação à autonomia e participação, que teve como um nível de satisfação insatisfatório, a gente percebe que a organização ela tem maneiras estritas de realizar o trabalho. Então, os trabalhadores eles não têm autonomia e liberdade de realizar uma atividade da forma como eles considerarem melhor. Além disso, na justiça e responsabilidade, a gente destaca novamente a relação do gestor com o colaborador, principalmente em relação a assumir responsabilidades e aceitar críticas. Então, parece que tem uma dificuldade nesse feedback, nessa relação mesmo interpessoal. Em relação ao trabalho motivador, a gente destaca a estrutura e a rotina de trabalho, que novamente é aquela rotina muito burocrática e não é estimulante. Então, essas são as principais características que a gente destacou e que a gente vai abordar nas propostas de intervenções. Pode passar, Bela. Só concluindo, a análise, por exemplo, o que temos na análise. Os gestores são rígidos quanto aos procedimentos, trabalho pouco autônomo, além disso, são inflexíveis quanto a mudanças e adaptações na execução das atividades. A relação entre o gestor e o colaborador é caracterizada pela dificuldade em realizar e ouvir críticas, tem uma carência de apoio e valorização dos colaboradores e a ausência de ambiente físico e de equipamentos adequados para realizar as atividades. Antes de começar as propostas de intervenções, eu só quero destacar que quando a gente vai falar sobre as propostas, a gente leva muito em consideração o trabalho remoto, que é a Bela que vai falar agora, mas já destacando como é que a gente pensou nessas propostas. Pode ir, Bela. Sim, como a Lana já pontuou, nesse primeiro momento a gente levou muito em consideração o trabalho remoto, principalmente com relação ao ambiente físico. A gente viu lá que tem um grau de importância, que as assertivas estão relacionadas à unidade em si, mas também a gente tem que levar em consideração que alguns colaboradores vão se manter em trabalho remoto, ou têm que ficar em trabalho remoto até pela questão do ambiente não ser proporcional para os trabalhadores estarem lá.
A gente pensou em organizar oficinas de orientação sobre o trabalho remoto, pensando nessa questão da ergonomia, a nível micro-organizacional. Então, tipo, orientar os colaboradores a buscar um local adequado de trabalho, como uma sala isolada, com mesa e suporte para o computador, para o notebook, cadeira confortável, luminosidade adequada e a inserção de objetos que deixem o seu ambiente de trabalho mais agradável. A gente também sugeriu que eles estabelecessem horários diferentes para realizar as tarefas domésticas e outro para executar as atividades do trabalho. Organizar uma agenda para cumprir as metas da organização e diversificar as atividades realizadas diariamente e manter-se sempre em contato com seu gestor e supervisor. Além disso, a gente pensou em conscientizar sobre a postura corporal adequada para trabalhar e orientar exercícios físicos para melhorar a saúde do colaborador, tais como alongamento e atividade aeróbica. E a gente pensou em quê? Em criar, na criação de vídeos e banners e disponibilizar isso para os colaboradores, né, em grupos de WhatsApp, nos e-mails de serviço da instituição, no site da instituição, onde o colaborador pudesse ter acesso e estar ali divulgando esse material para ele. Levando em consideração também que alguma dessas sugestões que a gente propôs aqui, elas também podem ser adaptadas para a unidade, para ser usada na unidade. Mas pensando no ambiente físico da unidade em si, a gente pensou na questão do remanejamento. Caso o ambiente físico, caso a unidade proporcione isso, e pensando já nas questões das novas medidas de segurança, se o trabalhador está numa sala que é climatizada, toda fechada, não tem janelas, que não possam ser abertas e tudo mais, ver se dá para remanejar esses colaboradores para uma sala mais adequada, que tenha um ambiente arejado, que também não seja aquela sala que tem uma janelinha ali que nem tem acesso à ventilação, também não seria adequado, né? Que nessa sala também tem um ambiente limpo, mais organizado, que não coloque o colaborador em qualquer sala que esteja livre ali na instituição, com um monte de equipamento, com as coisas bagunçadas, com material que a unidade já não usa mais, também não seria adequado, né? E o uso de equipamentos funcionais, um computador adequado, uma cadeira adequada, uma mesa adequada para a organização, né? Para o colaborador, né? Com relação à intervenção com os colaboradores, a gente pensou em nível micro e meso organizacional. A gente pensou em oferecer a capacitação aos colaboradores quanto ao uso das ferramentas, já que foi destacado lá em cima que alguns colaboradores não possuem esse domínio da tecnologia. E também disponibilizar uma linha de suporte direta, que os funcionários possam entrar em contato sempre que tiverem dúvidas, com relação a como usar o aplicativo, como baixar e tudo mais. Qualquer dúvida que eles tiverem, essa linha de suporte estaria lá para ajudar eles. Perdão, gente. Também realizar um plano de treinamento e aprendizagem com os colaboradores, objetivando a aquisição de novas habilidades e inovações no trabalho. Outra intervenção que a gente pensou foi com os gestores em si, em nível micro, meso e macro organizacional. A gente pensou em promover uma capacitação de liderança para viabilizar, promover a questão da boa comunicação, da relação assertiva com os colaboradores, para promover também o cuidado com o ambiente de trabalho, com os funcionários, criação de metas também, planejamento de metas, essa orientação sobre processos de inovação no trabalho, a gente pensou justamente por essa questão dos métodos, dos procedimentos burocráticos das unidades serem muito fechados, então, vamos pensar em atualizar esses procedimentos da organização para facilitar o desempenho das atividades, para facilitar, para melhorar, para que o colaborador se sinta mais integrado também à unidade. Também pensamos na questão do treinamento sobre o uso de feedback, justamente para melhorar a relação entre o gestor e o colaborador, para melhorar a questão de aceitação de críticas, né, de sugestões e tudo mais, e na valorização do trabalho de ambos também. E, de uma forma geral, a gente pensou no fornecimento de equipamentos tecnológicos aos colaboradores, pensando na questão do trabalho remoto. E caso a instituição também possua verba, a unidade receba alguma verba direcionada para, sei lá,
aquisição de computadores, de notebooks, tablets, material de escritório, e se a unidade puder disponibilizar isso, ela disponibilize para os colaboradores. Essas foram as nossas intervenções. Obrigada, gente. Muito bem, meninas, foram muito boas. Gostei muito também de vocês terem trazido, né, algumas informações, por exemplo, de nivelar em que nível, nivelar que nível, ótimo, mas colocar em que nível vai ser a intervenção que vocês estão propondo, né, se no nível micro, meso ou macro organizacional. Então, recapitulando aí coisas que a gente já trabalhou em disciplinas anteriores, então isso foi bom. E vocês foram bem diretivas também, bem específicas, o que eu tenho achado muito bacana de todas as apresentações. Estão tirando como, de maneira bem prática, o que poderia ser feito diante daquele cenário, né? Então, eu estou gostando muito do que vocês estão apresentando, tá? Parabéns, meninas. E gostei de vocês terem recapitulado, mostrado, né, feito essa análise inicial também da apresentação, primeiro da análise e depois das propostas de intervenção a partir da análise que vocês fizeram. Parabéns, meninas. Na sequência, Marcelo e Amanda. E depois... Isso. A Amanda vai transmitir aí, vai apresentar. Amanda. Vai começar, Amanda? Não tá aparecendo? Tá aparecendo, tô perguntando se vai começar. Ou tu prefere que eu... Ah, sim, mas eu não tô vendo. Eu tô vendo. Tá tudo escuro, porque pra mim aparece tudo escuro. Agora ficou tudo escuro pra gente. Peraí. Aí agora apareceu pra gente. E sumiu pra ti. Meu Deus. Eu já tô vendo uma ação super necessária das que vocês apresentaram. Exatamente. Mas está todo mundo com a internet ruim hoje, né? É, a chuva. E a equatorial também. E a net também. Menino, tá ficando tudo gravado. Ele tá fixo nessa questão da equatorial. Pois é, cara. Não aparece, não vai aparecer meu rosto, eles nunca vão me encontrar. Compensação, na última apareceu o olho, o teu nariz, tudo apareceu da última vez. Não me lembra disso, não me lembra disso. Agora foi, Amanda. Tá aparecendo? Tá. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, boa tarde. Bom, a nossa análise, ela foi pautada, né, da prioridade para as categorias que apresentam índice abaixo da importância média. Caso foram três fatores, né, que a gente escolheu, o reconhecimento, o ambiente físico e o eficácia e qualidade, né? Todo o tempo, senão daria para a gente analisar todos os fatores. E também as intervenções, elas foram feitas com base no cenário econômico atual. No caso, né, como eu já falei, foram 3 fatores, né, que a gente viu pelo caso da importância média. E agora o Marcelo vai falar sobre os fatores especificamente que a gente escolheu aqui como mais importante. Esses 3 fatores aí, eles estão destacados. Um, obviamente, está muito abaixo. Só que os outros 2, eles estão, ao que parece, eles estão mesmo que não estejam abaixo, eles estão no limite ali verificado da importância média. Amanda, volta ao slide, por favor. Que aí mostra onde eu... Marcelo. Isso. Aí eu coloquei aí os 2 sinalizadores de que é porque, se der para ver, eles estão no limite. Mesmo que eles não estejam abaixo, eles estão no limite. Então, a organização precisa se atentar, mesmo que minimamente, para isso um pouco. Agora pode passar. Tá. Aí. É só para destacar o que é o reconhecimento, é que o reconhecimento ele é um grande motivador dentro da organização.
todo ser humano precisa, se você for ver lá na pirâmide de necessidade do Maslow, está lá também, vários teóricos já falaram sobre isso. Então, é uma coisa que motiva o trabalhador, incentiva, às vezes, mesmo com uma compensação boa, ou se a pessoa se desmotivar, ela não vai fazer o trabalho direito. Então, é muito importante esse reconhecimento, é uma coisa meio nossa mesmo, gostar desse reconhecimento e se motivar com ele. E é muito importante para a saúde do clima da organização se manter equilibrado. Pode passar, mano, para eu explicar. Dentro desse fator, tem lá essas assertivas todas. Aqui a gente pegou, eu peguei a menor que a gente encontrou dentro dessas todas para analisar, que são os gestores apoiam o crescimento de seus subordinados na organização, orientando-os às suas aspirações de carreira. Então, aí dá para ver o que muitos dos nossos colegas falaram, que é preciso, sim, uma capacitação dos gestores para realizar essa tarefa, porque ela é importante e os gestores precisam fazer minimamente, realizá-la minimamente, está até aqui nos planos de ação. Primeiro, agora passando para os planos de ação, baseado nessa análise desses dados. Realizar levantamento de informações sobre as dúvidas dos funcionários acerca da progressão na carreira dentro da organização. Saber o que eles não sabem, o que eles precisam saber, o que eles gostariam de saber. A partir dessas informações, poderia ser feita uma revisão do regimento da organização para encontrar os dados exatos dessa progressão de carreira, como ela acontece lá dentro. E a partir do que os colaboradores expressassem de necessidade, a gente poderia montar palestras, apresentações, onde a gente deixasse isso explícito, onde a gente pudesse colocar para eles de forma bem clara como isso pode ocorrer. Não, e assim como fica expresso aí nesse terceiro quesito, mesmo a gente passando explicitamente para o colaborador como isso acontece, é preciso levantar informações sobre possível necessidade de capacitação dos gestores. Ainda que aconteça uma apresentação que seja colocado para eles de forma explícita, o gestor precisa realizar essa atividade. Pode passar, mano, por favor. O segundo fator lá que estava identificado, que estava no limite, era eficácia e qualidade. Ele diz respeito aos modos que a organização utiliza para atingir seus objetivos, utilizando seus recursos de forma eficiente e otimizando a produção a fim de entregar produtos de qualidade. Passa aí, Amanda. É só para deixar claro o que ele significa. Dentro desse tópico também a gente pegou as assertivas com menores pontuações, que foram essa que a organização possui o mínimo de burocracia necessária para a realização da atividade e que a organização revisa e altera os métodos utilizados para responder a novas condições. E só volta lá, Amanda, por favor. Aí já fica claro que dentro dessa organização a rigidez quanto ao seguimento de algumas normas e algumas regras, ela, por parte dos funcionários, ela é vista como rígida e, às vezes, até prejudicial. Então, a gente pode ver que tem um enrijecimento, que tem uma coisa de... Você, às vezes, precisa realizar uma tarefa, mas ela precisa ser de acordo exatamente com certos parâmetros que estão estabelecidos no regimento. Aí agora pode passar aí, Amanda. Dentro das outras assertivas, a gente encontrou uma que também está deficitária, que também está ligada a essa rigidez, que é... essa daqui é a autonomia. É o fator, dentro do fator autonomia, uma das assertivas, ela está negativa, ela está atrás do zero no gráfico, que é de que a organização permite que os colaboradores não sigam de maneira estrita todos os costumes ou procedimentos da organização. Aí, esse caso eu esqueci o que é, mas mandaram lá no grupo. Mas é basicamente caso seja necessário para realizar alguma atividade, para caso algum, sei lá, imprevisto aconteça, seja preciso meio que não seguir exatamente o regimento da organização, o funcionário tenha essa liberdade para fazer isso. E esse score ficou baixo, indicando que eles não têm tanto essa liberdade.
Aí até eu coloquei ali que ele indica uma rigidez disfuncional da organização em relação às suas normas, corroborando ainda mais a ideia de que a burocracia afeta o trabalho realizado pelos colaboradores. O plano de ação para essa análise, eu coloquei um só, até para não gastar muito tempo, mas também porque foi a que mais me pareceu que era necessária, é que é preciso rever esse regimento da organização. A gente sabe que é difícil, a organização pública é complicado, é difícil, é uma caminhada longa, mas é preciso ver como, de alguma maneira, se existe alguma brecha ou alguma coisa para revisar certas burocracias que são desnecessárias, e mais do que desnecessárias, porque elas atrapalham. Se elas fossem neutras e só tivessem ali sem função nenhuma, mas não, algumas delas atrapalham mesmo o serviço. Às vezes Pois é, deixam mais Marcelo, lento. só te interrompendo um pouquinho, no caso, para fazer essa revisão, né, do regimento da organização, teria que fazer um levantamento para saber quais são esses regramentos, quais são essas normas, esses costumes, né, na organização que promovem essas burocracias, né, quais são esses tipos de coisas, essas barreiras, né? Aí, a partir daí, desse levantamento, aí para poder ter uma revisão desse regimento, para poder melhorar, para diminuir a burocracia nesse trabalho, na realização do trabalho dessas pessoas. Isso. Aí, Amanda, deixa eu só concluir aqui nesse plano de eficácia e equidade. Esses dois aí, eles serviram, esses dois pontos, eles estão dentro do aceitável lá na média de importância, mas eles são, assim, eles podem, dentro das prioridades, eles não são a primeira. A primeira, como todo mundo destacou, é o ambiente físico. Isso, os scores dessa categoria, eles estão baixos. E um deles está abaixo de um jeito, eu vou até explicar depois, mas um deles está abaixo e ele não pode estar abaixo desse jeito. O primeiro é o vermelho, que a gente vê logo no vermelho aí, que é o da... Amanda, passa que eu deixei mais ampliado na próxima foto. Tá. Aí, que as unidades de trabalho da organização possuem espaço físico suficiente para a realização dos trabalhos. Como todo mundo falou, não tem. Essa organização, vários colaboradores identificaram que ela não possui o espaço suficiente para a realização do trabalho. Isso é muito grave. Isso é muito prejudicial, porque existem outros fatores que, mesmo quando deficitários, eles podem ser contornados de maneira menos trabalhosa ou fazendo algumas... Existem outros meios, mas esse é um daqueles que é muito complicado contornar. É claro que agora teve gente fazendo trabalho remoto, e isso talvez possa ter ajudado nessa questão, mas ainda é um problema. Se a gente vê no segundo quesito, que também está baixo ali, Amanda, passa um pouquinho. No segundo quesito lá está baixo, mas esse aqui, eu e a Amanda, a gente identificou que ele não pode estar baixo desse jeito. Que as unidades de trabalho da organização possuem os equipamentos de trabalho necessários para a realização dessas atividades. É complicado. E ali embaixo também a gente vê que as unidades da organização possuem equipamentos de trabalho adequados para evitar danos à saúde e acidentes de trabalho. Esse principal, ele não pode estar tão baixo. Mesmo que ele esteja acima do 1, e não tá, mas ele é complicado. A organização precisa, até por questões legais, urge. Eu até botei lá nas ações. Pode passar aí, Amanda. Ali, se você ver nas ações, ali o terceiro, o investimento em EPI, ele é urgente. É claro que a parte estética, ela está aí também descrita nesse plano de ação. A parte estética, ela vai fazer diferença para o bem-estar e para o trabalho ser feito de forma mais tranquila. Mas o prioritário dentre todos esses é o investimento em EPI. Como eu disse, aquele score de que a organização possui equipamento necessário para a segurança, ele não pode estar tão baixo. Aí, nesse plano de ação, a gente também pode verificar, a gente pode ver ali a ação para o espaço, verificar a disponibilidade de outros espaços inutilizados pela universidade para realocação dos colaboradores. Essa realocação, ela pode ser feita, claro que ela pode ser feita colocando todos os funcionários em outra unidade, ou parte desses funcionários que estão nessa unidade com espaço insuficiente
em outro espaço para que sobre espaço amplo para todos. A parte da estética, que também foi uma queixa, a gente pode fazer. Esse já é mais fácil de fazer, que são iniciativas que permitam customização estética do ambiente por parte dos colaboradores em conjunto. Essa parte não necessitaria tanto dinheiro assim, de verba, e seria até uma atividade prazerosa para os funcionários transformar o local de trabalho em um lugar mais agradável esteticamente. Mas, novamente... Até porque essa parte estética seria... As pessoas poderiam trazer algo da sua casa que achassem para mudar a estética do seu local de trabalho, ou até mesmo realocar os objetos, né, os móveis de lugar para achar um espaço melhor esteticamente. Aí, isso não demandaria muito esforço, muito dinheiro e esforço para fazer. E sobre o EPI, né, que a gente estava falando, que isso não dá para, isso no caso, se não tiver orçamento, vai ter que comprar mesmo porque diz respeito à segurança e à saúde dos trabalhadores. Por exemplo, um laboratório da universidade não pode ficar sem luva, sem máscara, porque botas e óculos, e que isso vai prejudicar a saúde dos trabalhadores. E a primeira opção que a gente pensou, no caso do espaço do trabalho, né, foi construir um novo prédio, né, para essas pessoas. Só que, como o orçamento da universidade é reduzido e também demanda tempo por causa de licitação e outras coisas, uma medida imediata seria essa disponibilidade de outros espaços utilizados pela universidade. Pode continuar, Marcelo. Desculpa aí a interrupção. É isso, professora. A Amanda fechou com chave de ouro. Não tem mais como continuar daí. Muito bem, Amanda. Muito bom, Marcelo. Muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Foi ótima também. Vamos lá para terminar a última dupla e depois eu tenho uma orientação para fazer. Olá, boa tarde. Estão conseguindo me escutar direito? Estão conseguindo me escutar direitinho? Sim. Ou tá ruim? Sim. A minha dupla é eu e a Laís. Eu só tô arrumando aqui meu espaço. A gente decidiu não fazer uma apresentação. Vocês estão conseguindo escutar direito? É porque eu não tô conseguindo me escutar, então... Tá. Sim. A gente decidiu não fazer uma apresentação em si, né? Uma apresentação PowerPoint, mas a gente vai apresentar oralmente. Eu vou começar apresentando e a gente destacou os fatores com maior importância para os colaboradores, o ambiente físico, como foi destacado por vários colegas, reconhecimento, eficácia e qualidade, orgulho, organização e sobrecarga. Eu vou falar sobre os dois primeiros, que a gente identificou com menor quociente, é claro. O ambiente físico e a eficácia e qualidade. Sobre o ambiente físico, eu achei que seria interessante a gente fazer um diagnóstico ergonômico de todo o ambiente, né, de todos os equipamentos utilizados, computadores, cadeiras, mesas, etc., para proporcionar maior segurança para os nossos colaboradores e, através da própria pesquisa de clima, os resultados do ambiente físico em si são bem críticos. Eles mais criticaram do que falaram qualquer bem do ambiente físico. Então, tem aquela questão estética que o pessoal falou, que o ambiente provavelmente deve ser feio de alguma forma. Imagino que deva ser ligado à falta de estrutura, talvez estrutura específica objetivado no trabalho deles, né, realizado por eles, talvez computadores antigos, talvez a cor da sala, possíveis infiltrações, que a gente conhece que tem várias na UFPR, infelizmente. Então, seria primeiro fazer esse diagnóstico ergonômico, o estudo do espaço físico no geral, ver essas falhas que podem estar acontecendo, e a possibilidade, que é possibilidade mesmo, já que a gente não tem como ter certeza, de ampliação e investimento em equipamentos que possam facilitar o trabalho nos setores mais prejudicados. Nós temos que entender também a falta de dinheiro e de verba, né, que a gente enfrenta, infelizmente, e que nem sempre a gente vai poder solucionar tudo, mas facilitar ao máximo. Principalmente, acho que o mínimo que seria uma pintura, né, porque provavelmente o espaço não deve estar ok. A respeito da eficácia e qualidade, a gente pode destacar que existe uma quebra burocrática aí, como o Marcelo também destacou, e foi algo que a gente pôde identificar bem forte,
Então, eu sugeriria uma pesquisa de cultura organizacional para verificar como é que está funcionando a cultura desses setores a respeito da liderança e dos colaboradores. A gente vê que tem uma quebra a partir dos dados que foram apresentados, que todos tiveram acesso também. Há uma quebra bem grande entre a liderança, uma rixa bem grande entre a liderança e os colaboradores. Eles identificam os líderes com uma baixa, uma falta de reconhecimento dos talentos, a gente precisa passar por uma reorganização do trabalho, tem um feedback bem prejudicado aí. Então, eu acho que seria bem interessante fazer essa compreensão da cultura organizacional e uma otimização dessa burocracia apresentada. Agora eu vou passar a voz para a Laís. Você conseguiu entrar no celular, Laís? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Como eu consegui só entrar depois, eu não sei se o Jário chegou a mencionar que além da gente, primeiro, ter selecionado os fatores com maior importância para os colaboradores, dentre desses que a gente selecionou por ordem, qual tinha o menor quociente de assertivos e qual tinha o maior. A gente selecionou 5, o Jário falou do ambiente físico e da eficácia e qualidade, eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento, a sobrecarga e o orgulho da organização. Tá? Deixa eu... desses itens que ficaram com a pontuação mais baixa, eu selecionei as assertivas também que estão com menor valor desses fatores. No caso do reconhecimento, os gestores eles não apoiam, né, o crescimento de seus subordinados na organização, não os orientando em suas aspirações de carreira. Nessa questão do reconhecimento e do orgulho da organização, eu também selecionei outra assertiva, que foi: os colaboradores possuem objetivos e valores pessoais alinhados aos objetivos e valores da organização. Assim, como a gente sabe que é questão de, setor público, a gente sabe que essa questão de reconhecimento e orgulho da organização são eu acredito, né, que são um pouco mais difíceis de manejar. Como a gente é estudante de universidade pública, a gente já imagina como é que seja a questão para fazer mudanças nesse tipo de ambiente. A gente sabe que é uma burocracia muito maior do que uma empresa privada. Então, o que eu pensei de ser algumas mudanças, algumas intervenções um pouco mais fáceis para esses dois fatores. Primeiro, essa questão de desenvolver reuniões para troca de informações e boas práticas para manter a integração interna dentro dos ambientes de trabalho, promover mais reuniões para discussão de problemas referentes ao trabalho e busca de soluções conjuntas. E, assim como alguns grupos também falaram, promover treinamentos, capacitações de como dar e receber feedback com gestores e equipes. Dentro desses treinamentos, além de estimular as chefias a darem feedback e reconhecimento pelo bom desempenho da realização do trabalho, também estimular também abrir um espaço de diálogo com os servidores, sabe? Elogiar desempenho, além de elogiar também o desempenho dos superiores por estar fazendo essa capacitação. Porque a gente pega, e como a Camila falou, a gente pensa que é diferente, né, no setor público. O cara que está ali gerindo, que foi colocado como gestor, nem sempre ele teve essa capacitação. Então, além de dar essa capacitação, também tem que dar um feedback para ele, para, enfim, manter um relacionamento interpessoal entre todos os colaboradores bom. Além de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores. Outra coisa também, promover reuniões anuais com a reitoria para apresentação de ações dos setores, o que está acontecendo, e etc. Além de promover também eventos de integração peraí, eu não vou conseguir falar essa palavra. Entre departamentos, isso aí. Promover eventos de reconhecimento também das ações desenvolvidas pelos servidores. Outra coisa também que eu coloquei aqui, isso já é para outro fator, que era o fator de sobrecarga também, uma análise da competência dos servidores, para ver se não está tendo algum acúmulo de tarefas, o que pode levar a essa questão da sobrecarga. E ainda assim, como sugestão, uma sugestão final, para repetir, depois de se implementarem essas intervenções, se repetir a pesquisa ou semestralmente ou anualmente de clima organizacional, para ver se algum fator mudou, outro fator que diminuiu de quociente, e afins. É isso, acho que todo mundo conseguiu me escutar. E é interessante perceber que o mapeamento de competências também vai ajudar na eficácia e qualidade. Assim como a própria capacitação dos líderes
também vai ajudar eles a reconhecerem melhor os talentos que tem dentro da organização, porque também tem essa questão de que, é setor público, então as pessoas só fazem os trabalhos delas. Não, cada um tem uma expertise, cada um tem uma qualidade específica daquela pessoa, uma coisa muito boa que ela sabe fazer muito bem. Então, seria interessante também, a partir do mapeamento de competências e a partir do treinamento desses líderes, eles poderem reconhecer e dar espaço para esses talentos. Seria uma forma também de colocar sangue novo ou novas pessoas dentro da organização. Muito bem, gente. Parabéns. Tivemos apresentações muito boas, propostas muito boas. Se vocês verem aqui, eu fiz 1.500 anotações durante a fala de vocês, que, em função justamente de ter sido, né, tão rica a apresentação de vocês terem feito não só contribuições muito generalistas, mas bem específicas, analisando de fato o que poderia ser feito. E aí a gente tem que levar em consideração também a característica, né? A gente está trabalhando em um órgão público, é um cenário de pandemia, é um cenário de trabalho remoto, é um cenário muito peculiar mesmo, né? E a gente tem que levar em consideração todos esses fatores na hora de propor algum tipo de intervenção. E aí, diante disso tudo, eu fiquei pensando, né, durante a apresentação de vocês, e aí, na continuidade desse trabalho, né, acho que a gente começou lá, o que seria, eu tenho tentado, durante as nossas aulas, não focar muito na parte teórica, já que a ideia das outras disciplinas é focar isso, e agora é execução, é mão na massa mesmo. E aí a gente fez lá, vocês tiveram contato em tópicos 1, e ainda agora no início de tópicos 2, sobre pesquisa de clima organizacional, a gente já falou bastante sobre o conceito, sobre o que é, como conduzir, trabalhamos e aprendemos como fazer essa análise de dados, então hoje vocês conseguem interpretar e até mesmo propor intervenção com base na análise desses dados. E eu acho que para a gente fazer um fechamento, para esse tópico pelo menos, é pensar na execução de uma dessas estratégias de intervenção, né? Eu fui pensando, assim, de cada uma das falas de vocês, então a gente ouviu falar sobre projetos voltados ali a uma reestruturação desse ambiente de trabalho, do ponto de vista estimular a comunicação e interação entre colaboradores, mas também que seja ergonomicamente adequado, isso foi uma fala de vocês. Falaram sobre valorização, feedback, cultura organizacional, gestão de equipes em trabalho remoto, trabalho em equipe, gestão de conflitos. Então, várias estratégias vocês levantaram. Então, o que a gente vai fazer para... Eu já até postei lá enquanto vocês estavam falando, porque enquanto vocês falam, eu fico, né, pensando e eu tenho que anotar, tenho que escrever. Então, dias 30 de março e 1º de abril, e não é uma mentira, tá? Vocês vão fazer a apresentação e a execução, na verdade, execução de uma das estratégias de intervenção que vocês apresentaram. Então, vocês vão elencar, entre as propostas que vocês fizeram, a que seja mais fácil de ser implementada. Então, por que eu falo isso? Porque algumas vezes vocês falaram, não, pensar em analisar a estrutura da carreira. Está falando de um cenário em que a gente está em trabalho remoto, que a gente está falando de serviço público, o que seria efetivamente possível de ser feito? Então, eu quero que vocês elenquem, selecionem, dentre as estratégias que vocês propuseram, uma para ser executada, tá? Aqui com a gente. Então, a gente também, por exemplo, apesar de vocês terem falado em mapeamento, em clima organizacional, em dimensionamento, são processos que a gente não consegue conduzir facilmente nesse ambiente virtual. Só que vocês falaram em treinamento de gestores de feedback, vocês podem estruturar e nós seríamos os aprendizes nesse contexto, tá? Então, isso é facilmente colocado. Vocês poderiam trabalhar conceito de reconhecimento, planejamento estratégico, vocês falaram, uma das intervenções que foi proposta é compartilhar a missão, visão, valores, mas será que todo mundo sabe o que é um planejamento estratégico, o que é uma visão, o que é uma missão, o que são valores de uma organização e para que isso serve? Isso é uma possibilidade. Gestão da qualidade, inovação, gestão de equipes virtuais, trabalho em equipe virtual.
Então, várias estratégias, eu fui elencando aqui, né, umas que poderiam ser desenvolvidas, mas que vocês terão autonomia para selecionar, tá? Muitos falaram em feedback, não é possível que todo mundo fale ou dê a mesma capacitação, tá? Então, a gente tem que propor de maneira que não seja repetitivo. Então, como a gente tem muito assunto que a gente pode trabalhar, ó, feedback, análise ergonômica do trabalho, relacionamento interpessoal, vocês falaram, gestão de conflitos, negociação, então, muita coisa, e pensando em nós enquanto aprendizes, enquanto participantes, ok? Então, as duplas vão permanecer as mesmas, tá? E aí, quando for lá 30 de março, vão ser 3 duplas, aliás, 2 duplas e um trio, e quando for no dia 1º de abril, vão ser as outras 4 duplas, ok? Então, a ideia é executar. Se a gente está falando que os gestores precisam de capacitação em feedback, vocês vão trazer aqui, olha, feedback é isso, existem esses tipos de feedback, eles devem ser feitos assim, eles têm que ser imediato, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser impessoal, ele tem que ser o quê? Então, vocês têm que mostrar como se nós fôssemos os gestores alvo da intervenção de vocês. Vocês falaram, a gente poderia trabalhar, tem muita gente que tem resistência à mudança no serviço público, tem capacitações, treinamentos voltados para a gestão da mudança, toda uma parte conceitual, o que é mudança, como ela deve ser conduzida, quais são os atores envolvidos, qual é o impacto de você não gerir uma mudança, uma inovação dentro do contexto organizacional, então é importante a gente falar isso. Então, tem várias possibilidades. As meninas, acho que foi a Beatriz e a Lana, falaram sobre estratégias para serem treinamentos, alongamentos, né, voltados à qualidade de vida no contexto do trabalho remoto, então vocês poderiam fazer isso. Nós seríamos os aprendizes de vocês, aí vocês fariam a intervenção junto com a gente, todo mundo se envolveria. Então, são várias as estratégias de intervenção que vocês apresentaram. Então, final de março, dia 30, 1º de abril, a gente vai implementar, ok? Então, seria a continuidade desse nosso trabalho dentro lá do que iniciou de clima organizacional. Quanto tempo cada grupo vai ter disponível, professora? Quanto o quê, Jairo? Quanto tempo? Jairo, a gente vai ter três duplas no primeiro e 4 no segundo. Eu vou ver direitinho, mas pensando aí, apesar da gente ter um tempo maior, mas algumas pessoas estão com a limite, por exemplo, quem já acreditou, eu estou tendo um problema, então eu estou querendo ficar um pouco dentro do nosso horário. Mas eu vou ver direitinho, eu vou colocar lá, mas deve ser uns 15, 20 minutos que a gente vai trabalhar, tá? Para também não ficar muito... A gente não vai ter tempo de estender tanto quanto a gente gostaria, né? Mas vocês podem, por exemplo, apresentar, trazer algum roteirinho para os aprendizes, como se fosse um treinamento normal, tá? Que vocês já viram, já participaram, provavelmente. Então, eu deixo na mão de vocês a criatividade. Obrigado, professora. Alguma dúvida mais, gente, por agora? Não? Então, eu quero que vocês pensem nas estratégias que vocês compartilhem ou na sala virtual lá no grupo, para a gente não ter sobreposição. Não quero que assuntos se repitam. Como muita coisa foi apresentada, tem muita possibilidade, não tem a menor necessidade da gente repetir nenhuma intervenção. Leandra, algum comentário, alguma pergunta? Concordo, assim, com o que você falou, Camila, em relação às propostas que eles fizeram. Me coloco à disposição para vocês me consultarem. Meu papel é esse aqui na disciplina, então fique à vontade para me procurar para sugestões, enfim, no trabalho de vocês. E estou empolgada com o que vocês estão fazendo. Muito bom. Olha, a Leandra trabalha com treinamento, né, Leandra? Então, se vocês quiserem uma coisa específica nessa área, já que muitas propostas foram nessa área, né, falar sobre reconhecimento, sobre relacionamento interpessoal, sobre feedback. Então, é provável até que a Leandra já tenha trabalhado algum tipo feedback dentro de um contexto específico lá, mas são estratégias que a gente pode trabalhar. Então, sempre pense, gente, vocês são psicólogos organizacionais, fizeram o levantamento, já temos o dado, já temos o que a gente precisa fazer, agora é executar,
Então, saiam da posição de alunos, agora vocês são consultores de gestão de pessoas, colaboradores, que seremos alvo da intervenção de vocês. Beleza? Eu pensei até em um projeto, quando vocês falaram sobre melhorar a infraestrutura, ou mesmo a disposição, né, de equipamentos, de imóveis dentro. Tem uma literatura que fala sobre ambiente de trabalho, sobre como estimular a interação, comunicação, porque você pode fazer isso eliminando barreiras visuais, e que até a Brenda aqui mostrou uma foto nessa direção. Então, tem muita coisa que vocês podem usar. E pensem em dar uma perspectiva no trabalho presencial, mas também no trabalho remoto, né? Então, a gente falou aí de gestão de equipes, a gente pode enfatizar trabalho remoto, já que o cenário é atual, né? Mas vocês podem fazer essa possibilidade de presencial ou de remoto, tá? Seria bom falarem no que querem intervir no grupo para não se repetir o assunto. Isso, exatamente. Então, é importante a gente definir isso, porque, como vocês viram, vai ser também um trabalho novo para vocês. Vocês ainda não começaram nessa parte de execução propriamente dita, apesar da gente já ter simulado bastante em sala de aula, né, diagnóstico de capacitação, até mesmo dinâmica. Eu nunca vou esquecer do grupo do Renan, trazendo os sanduíches de isopor e tudo mais na hora. Então, são coisas que ficam para a história, né, no lanchonete. Então, são ações que a gente quer implementar agora, entendeu? Então, tornar muito prático mesmo, a partir de agora. Ok? E aí, fiquem à disposição para tirar dúvida com a Leandra, tirar dúvida comigo no decorrer. Não vão deixar para cima da hora para esclarecer dúvidas, tá? Então, adiantem, porque eu coloquei um pouco mais para o final do mês, porque a gente vai ter aí a Leandra semana que vem, a outra consultora vai estar com a gente. Dia 23, a gente vai trabalhar na análise dos dados do IG com Bart, então a gente vai trabalhar junto aqui e olhar os dados, em como organizar os dados. Aí eu coloquei para o dia seguinte, deixa eu ver aqui no meu planejamento, então dia 25, eu vou trazer as assertivas que a gente vai trabalhar já, o instrumento de avaliação do ERE na perspectiva dos docentes. Então, eu vou fazer com vocês aqui em sala de aula, como eu fiz com Bart e com uma outra aluna, para a gente definir as assertivas dos discentes, mas vocês vão construir esse instrumento junto comigo no dia 25, também aqui no contexto da sala de aula, na aula ao vivo, ok? Então, a gente já tem aí programação até final de março. Viu, Leandra? Eu falei que normalmente eu tenho planejamento bem organizado, mas essa primeiro mês ficou meio desorganizado, mas as coisas estão saindo agora. Estão caminhando. Ok, gente, alguma dúvida por agora? Não? Parabéns, gente, ficou ótimo, as apresentações foram muito boas, gostei muito das intervenções. Isso quer dizer que a gente está, né, ampliando o nosso repertório em termos de psicologia organizacional, então fugindo do geral para a gente trabalhar em ações mais assertivas, né, mais direcionadas. Assertividade, vocês falaram também, então fica a dica aí para quem também citou assertividade, é um assunto que também pode ser trabalhado. Beleza? Então, gente, beijos para todos, se cuidem, tá? Não saiam de casa, gente, se não precisarem, porque o bicho está pegando muito. Então, se cuidem, tá? Beijos para todos. Semana que vem, terça-feira, a gente se encontra, tá? E aqui, sempre agora na aula, vai ter muita coisa para a gente fazer e discutir. Beijo, gente. Boa tarde. Obrigada. Parabéns pelos trabalhos. Tchau.